esse tempo, né, que nós estamos num processo importante dessa segunda década do século XXI, de um processo de disputa muito evidente entre um bloco que vem do Oriente e o bloco ocidental, que é velho, falido e não tem o que oferecer, né, para o mundo. E nós temos o Sul Global, que a gente, na nossa última conversa, disse que aqui do Sul Global saiu uma luz diferente, a gente não sabia definir ainda o que era, mas se há algo de novo sendo construído no mundo, e que tem potencial de ser algo novo, obviamente com raízes na classe trabalhadora, com raízes no movimento anticolonial, anti-imperialista, né, e de tentativa de adquirir soberania nos países do Sul Global, é aqui nessa região. Então, esse era o parâmetro, né? Na verdade, nós estamos, na verdade, no meio de um processo de transição que a gente não sabe ainda o que vai dar, mas, na verdade, quem oferece coisas novas é a China, quem oferece coisas velhas são os Estados Unidos, e no meio desse caminho, o Sul Global tentando se articular de alguma guerra do Irã. Houve, e eu sei que você vai falar sobre isso agora, houve um movimento meio estranho, né? Porque tudo parecia que Israel ia fazer uma guerra rápida contra o Irã, o Trump dizendo que ia destruir Teherã, dizendo para as pessoas de Teherã saírem da cidade, e de repente me parece que o cessar-fogo foi muito mais dos interesses dos Estados Unidos e de Israel do que o próprio Irã. E eu quero que você fale sobre isso, porque parece que o jogo ali também terminou empatado, do jeito que a gente falou da geopolítica. Passo para você. Exatamente, Ricardo. Na minha leitura, eu até nem acho que terminou empatado. Eu até acredito que o Irã tenha saído vitorioso dessa guerra. E existem muitos pontos que a gente pode analisar essa guerra. Então, só para começar, só para a gente poder sistematizar legal aqui a fala, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: de fato, essa guerra em que ocorreu entre Israel e o Irã, ela, na verdade, é uma extensão dessa guerra que a gente tem visto entre o bloco ocidental e o bloco oriental, na questão do Sul Global. Essa guerra, que foi também catapultada pelos Estados Unidos, ou seja, ela veio, na verdade, financiada e estimulada pelos Estados Unidos, veio, na verdade, para atingir a China. Não necessariamente o Irã, mas a China, porque, se você parar para analisar, isso veio, inclusive, no contrapé daquele conflito, daquela guerra comercial que os Estados Unidos tinha, portanto, iniciado a fazer contra a China e que catapultou em um outro movimento para poder fragilizar o BRICS, que foi justamente essa guerra contra o Irã. Perceba uma coisa, Ricardo. Há mais de 30 anos, Israel vem dizendo que o Irã está fazendo, portanto, bomba, está na iminência de construir uma bomba nuclear. E isso, na verdade, é um exagero. Em todos os sentidos, é um exagero, é uma mentira. Todos os estados, todos os países têm os seus prós e os seus contras. Quando a gente tenta analisar geopoliticamente, a gente não está analisando segundo o caráter ou as categorias de ditadura e democracia, mas nós estamos analisando segundo os interesses geopolíticos muito mais superiores do que isso, né? Porque, na verdade, essa questão de democracia e ditadura serve muito bem a determinadas narrativas, né? Quando serve para mim, é democracia, quando serve para o outro, eu transformo em ditadura. Então, se a gente for pegar por esse critério, né, Roberto, a gente não faz análise nenhuma no mundo inteiro. Então, porque eu digo isso porque a imprensa brasileira, que repercute a ideia da imprensa ocidental, tenta transformar o discurso nisso, né? Inclusive envolvendo os BRICS, dizendo que transformam o Trump em democrata, porque nessa narrativa o Trump se transforma num democrata, e o Trump é o líder, o Trump junto com a União Europeia, são os líderes da democracia contra os autoritários dos BRICS. Porque os BRICS agora, para a Globo, se transformou num conjunto de países autoritários, e o Brasil, inclusive, está chegando próximo dos países autoritários. Então, esse debate é um debate primário, nem passa por aqui, porque a gente sabe que ele tem, inclusive, um objetivo político, né? A gente vê claramente que, apesar de todos os defeitos, o Oriente, hoje, tem uma narrativa nova, liderada pela China. E essa narrativa nova, ela está ganhando força. Se a gente olha hoje para a África, eu até coloquei uma reportagem no Calçadão há um tempo atrás, com um presidente da África apertando a mão do Xi Jinping e os países africanos fazendo acordos de cooperação com a China. E a China, acho que mais de 50 países hoje da África já tem negócios com a China. A China já é o país que tem o maior poder de comércio com os países africanos, e, portanto, isso é poder. Uma coisa que desespera os Estados Unidos e o Oriente é a chegada da China com força na América do Sul, na América Latina, né? Então, o que a China traz de novo? Você já traz isso aqui há algum tempo. A China traz um projeto de desenvolvimento com cooperação. Então, você coopera, ao invés de você chegar de cima para baixo e impor as suas ideias. Então, a China faz projetos de desenvolvimento tecnológico, com transferência de tecnologia, com cooperação, visando o desenvolvimento econômico e sem impor, como os Estados Unidos impõem há 40 anos, a sua política de ajuste fiscal, de privatização, de enxugamento do Estado, aquela conversa toda. Quando a gente olha
A gente sempre diz isso aqui bastante também. Os últimos 40 anos, os Estados Unidos operaram no mundo de maneira hegemônica depois da queda da União Soviética. E o que eles entregaram, de fato, Roberto? Entregaram um mundo mais violento, um mundo onde a concentração de renda é brutal, um mundo onde as questões do trabalho hoje adoecem e exploram os trabalhadores como exploravam antes da época pré-capitalista ou do início do capitalismo industrial, ou seja, nós regredimos, os países, todos eles endividados, sem capacidade de manter o mínimo do estado de bem-estar social, então estão privatizando previdência, estão privatizando saúde, ou seja, é um mundo mais instável, com renda concentrada e com a classe trabalhadora adoecida e mais explorada. Então, esse mundo não interessa para ninguém. Pode... maneira que o comércio, por exemplo, que a China está estabelecendo no Irã, está sendo superavitário e sendo favorável para ambos os países, no sentido justamente de industrializar, no sentido justamente de trazer tecnologia e de promover uma circulação de moedas e comerciais que passam ao largo da utilização do dólar. Então, esse processo da desdolarização que tem acontecido também e que está sendo, na verdade, catalisado pela política chinesa, que essa nova visão, eu costumo chamar de uma nova globalização, uma visão diferente de globalização que a China traz nessa nova rota. A gente vê claramente que, apesar de todos os defeitos, o Oriente, hoje, tem uma narrativa nova, liderada pela China. E essa narrativa nova, ela está ganhando força. Se a gente olha hoje para a África, eu até coloquei uma reportagem no Calçadão há um tempo atrás, com um presidente da África apertando a mão do Xi Jinping e os países africanos fazendo acordos de cooperação com a China. E a China, acho que mais de 50 países hoje da África já tem negócios com a China. A China já é o país que tem o maior poder de comércio com os países africanos, e, portanto, isso é poder. Uma coisa que desespera os Estados Unidos e o Oriente é a chegada da China com força na América do Sul, na América Latina, né? Então, o que a China traz de novo? Você já traz isso aqui há algum tempo. A China traz um projeto de desenvolvimento com cooperação. Então, você coopera, ao invés de você chegar de cima para baixo e impor as suas ideias. Então, a China faz projetos de desenvolvimento tecnológico, com transferência de tecnologia, com cooperação, visando o desenvolvimento econômico e sem impor, como os Estados Unidos impõem há 40 anos, a sua política de ajuste fiscal, de privatização, de enxugamento. Bastante também. Os últimos 40 anos, os Estados Unidos operaram no mundo de maneira hegemônica depois da queda da União Soviética. E o que eles entregaram, de fato, Roberto? Entregaram um mundo mais violento, um mundo onde a concentração de renda é brutal, um mundo onde as questões do trabalho hoje adoecem e exploram os trabalhadores como exploravam antes da época pré-capitalista ou do início do capitalismo industrial, ou seja, nós regredimos, os países, todos eles endividados, sem capacidade de manter o mínimo do estado de bem-estar social, então estão privatizando previdência, estão privatizando saúde, ou seja, é um mundo mais instável, com renda concentrada e com a classe trabalhadora adoecida e mais explorada. Então, esse mundo não interessa para ninguém. Promover uma circulação de moedas e comerciais que passam ao largo da utilização do dólar. Então, esse processo da desdolarização que tem acontecido também e que está sendo, na verdade, catalisado pela política chinesa, que essa nova visão, eu costumo chamar de uma nova globalização, uma visão diferente de globalização que a China traz nessa nova rota